Boa noite, todos e todas do Evangelho da Noite. Estamos mais uma vez aqui reunidos, exultantes por fazê-lo, e hoje vamos fazer o culto do dia 9 de maio de 2024, tá? Vamos iniciá-lo com uma leitura do livro, o livro Vinha de Luz, e é a lição 42, cujo nome é intitulado como sendo afirmação e ação. Então vamos lá. Disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer eu a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Graças a Deus. Jesus em João, capítulo 4, versículo 34. Aqui e ali encontramos crentes do Evangelho invariavelmente prontos a alegar a boa intenção de satisfazer os ditames celestiais. Entregam-se alguns à ociosidade e ao desânimo, e, com manifesto desrespeito às sagradas noções de fé, asseguram ao amigo ou ao vizinho que vivem atendendo às determinações do Todo-Poderoso. Não são poucos os que não provêm nem providenciam a tempo, e, quando tudo desaba, quando as forças inferiores triunfam, eis que em lágrimas declaram que foram obedecidas às ordens do Altíssimo. No que condiz, porém, com a situação ou a atuação do Pai, urge reconhecer que, se há manifestação da sua vontade, há simultaneamente objetivo e finalidade que lhe são consequentes. Programa elevado sem concretização é projeto morto. Deus não expressaria propósitos a esmo. Em razão disso, afirmou Jesus que vinha ao mundo fazer a vontade do Pai e cumprir-lhe a obra. Segundo observamos, não se reportava somente ao desejo paternal, mas igualmente à execução que lhe dizia respeito. Não é razoável permanecer o homem em referências infindáveis aos desígnios do alto, quando não cogita se materializar a própria tarefa. O Pai, naturalmente, guarda planos indevassáveis acerca de cada filho. É imprescindível, no entanto, que a criatura coopere na objetivação dos propósitos divinos em si própria, compreendendo que se trata de lamentável abuso, muita alusão à vontade de Deus, quando vivemos distraídos do trabalho que nos compete. Graças a Deus. Graças a Deus e graças também ao Cristo de Deus. E graças ao Espírito Santo de Deus.
Graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e graças aos nossos queridos guias e protetores espirituais, individuais e de família, graças à egrégora do Evangelho da Noite e da Aliança da Fraternidade. Estamos mais uma vez aqui reunidos ao pé do Mestre para podermos realizar o culto do Evangelho da Noite de hoje, envolvidos, embalados pela falange de São Francisco de Assis e pela falange do próprio Evangelho da Noite. Pedimos para que possamos, durante o culto, ser visitados em nossos lares, que possamos ser visitados pela egrégora do Evangelho da Noite, que vai trazer paz, harmonia, sanitização do lar, física e espiritualmente, né, das energias menos ditosas, as deletérias que vão ser encaminhadas, as menos ditosas que puderem ser transmutadas e o lar reenergizado, assim como os nossos tempos. Queremos então agradecer a oportunidade de aqui estarmos mais uma vez reunidos, a semana toda que recebemos desde o último culto e por termos recebido esse adorável convite e efetivamente aproveitá-lo. Dá-nos então um bom culto, pedimos então a paz, a proteção e o envolvimento necessários, que possamos ter um bom culto e que nós possamos dar por iniciado, pedimos ao Cristo essa permissão para dar por iniciado o culto da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa: paz e fraternidade, e o lema de Francisco: paz e bem, graças a Deus. Hoje nós vamos estudar ou mais fielmente apreciar a passagem do Evangelho de Lucas, né, que estamos estudando progressivamente. Então vamos abrir hoje o capítulo 7, são os versículos 1 a 10. Os versículos 1 a 10, eles cumprem duas passagens. Tá? O versículo 1, o pastor Nino colocou: Jesus desce do monte. É o versículo 1. E depois, de 2 a 10, cura do servo do centurião. Tá? Então, olha que maravilha de ensinamento. Tendo Jesus concluído todos os seus discursos, deixa eu botar aqui para a luz, todos os seus discursos dirigidos ao povo, entrou em Cafarnaum. Um servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, o centurião enviou-lhe alguns dos anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar seu servo. E estes, chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência, entre aspas: ele é digno de que lhe faças isso, pois ele ama nosso povo
e ele mesmo edificou a sinagoga para nós. Jesus foi com eles e, quando já estava a pequena distância da casa, o centurião enviou-lhe amigos para dizer-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de vir a ti. Mas fala ao verbo, e meu criado ficará são. Pois também sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: falar, e vai cá, a outro: vem cá, e ele vem. E, a meu ver, a meu servo, fazei isso, e ele faz. Ouvindo isso, Jesus admirou-se. Virando-se para a multidão que o acompanhava, disse: Eu vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tão grande fé. Regressando à casa, os que haviam sido enviados encontraram o servo de perfeita saúde. Graças a Deus. Então, essa passagem de hoje, capítulo 7 do Evangelho de Lucas, versículos 1 a 10, ela nos mostra posições. Posição de Jesus e a posição da humanidade, né? E fala depois que Jesus desce. Desce da onde? Do monte, né? Quando Jesus desce, ele está chegando ao povo ali, mesmo os apóstolos, né? Ele estava lá nas alturas altíssimas, e aí ele vem, se aproxima da terra, para que possa então ministrar ensinamentos e sabedorias. Aqui, já em Mateus, a narrativa é a seguinte, para esse primeiro versículo. E aconteceu que, tendo Jesus terminado suas palavras, a multidão estava admirada do ensino dele. Aí tem um corte, né? Isso aí é o versículo 28. No caso, é o Evangelho de Mateus. Aí tem um corte, porque ele as ensinava como quem tinha uma autoridade e são como quem tinha autoridade e não como os escribas. Quando Jesus desceu do monte, acompanhavam-no grandes multidões. Então a gente tem primeiro ensinamento aqui, né? Que é Jesus desce do monte. Quer dizer, Jesus desce do monte, esse monte aí não é exatamente um monte super íngreme, super alto, né? Difícil de escalar. É um monte no sentido de ser um amontoado de pedras, de rochas. E aí Jesus sobe o monte, seria quando ele vai se elevar para fazer a conexão com Deus. Nota que não tem muito, o garçom está com o guardanapo ali no braço, vem a ancião, bota o nome e os anciãos foram, no caso de Lucas,
foram instados a fazer a intercessão. Já em Mateus, não. Em Mateus, olha, porque ele as ensinava, a multidão, como quem tinha autoridade, né? E não como os escribas. Quando Jesus desceu do monte, acompanhavam-no grande multidão, né? Então, repara, ele fez esse exercício de subida do monte, que não necessariamente é subir um aclive fixo, material. Ele podia se isolar e fazer essa ascensão estando num plano ao resto do chão. Mas aqui está salientando que ele fez a elevação, não a física, mas também a física, né? Espiritual, e depois ele vem e desce. Ele desce o quê? Para estar no nível da plateia, né? O Jesus era um espírito muito mais avançado e muito mais evoluído. E tem um momento em que temos acesso a ele, que é nós, outros, fazemos uma escuta empática, uma compaixão com os nossos contemporâneos, e ele fala de uma posição física, mas também da espiritual. Então, quando ele fala, vinde a minhas criancinhas, não é necessariamente vir fisicamente, né? Você pode vir de várias maneiras. No caso aqui, o povo foi atrás dele porque ele já vem fazendo milagres. Por isso que o povo já vem na cola dele. Quer ver? Mas o povo, isso é uma coisa bem factível, em Mateus o povo fala, porque ele as ensinava, as coisas que ele falava, como quem tinha autoridade, e não como os escribas, e podia botar os fariseus. Quando Jesus desceu do monte, acompanhavam-no grandes multidões. Então a gente já sabe que Jesus já se apresentou nas sinagogas, já está percorrendo a Galileia, ali a Judéia, e ele já tem uma atuação demarcada, e a fama já está correndo com intensidade ali, de forma que quem tem alguma coisa que quiser e quer ser consertada, vamos dizer assim, já estava ali atrás de Jesus. Aí a gente passa para o outro, que é exatamente o desdobramento disso. E quem é que estava lá atrás de Jesus? Então o nome é a cura do servo do centurião. Quem é que estava lá? Um servo de um centurião, a quem este estimava muito, estava doente, quase à morte. Tá? Seguindo por Lucas. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, o centurião enviou-lhe alguns dos anciões parece até que estava faltando um versículo, 2. Então, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, o centurião enviou-lhe alguns dos anciãos, dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar seu servo. Por que isso? Porque, olha a posição do cara, ele era centurião, então ele era centurião romano, ligado a Roma. Roma não professa nem o judaísmo, muito menos o cristianismo.
que a essa altura do campeonato nem estava nomeado ainda, né? Os cristãos só passam a ser chamados de cristãos depois que Jesus morre e pela maneira de agir, ou seja, né, uma década pelo menos depois que Jesus morreu. E aqui a gente tem o quê? Vamos ver. Quando Jesus desceu do monte, acompanhavam-no grandes multidões. Claro, Jesus subiu e se levou ao Pai, só ele que foi. Ele passa lá essas horas que o corpo fisicamente está num determinado lugar, mas a alma está livre, a cabeça é outra. Está em qualquer lugar aí do Rio de Janeiro, tá? E ele pode integrar uma sessão, um trabalho numa outra casa, ou pode também ser o tratado, mesmo estando no plano espiritual e entrando até em contato com pessoas encarnadas. E aí o que acontece? A cura do servo do centurião. A outra foi Jesus desce o monte. Isso a gente está falando de conexão. Um servo de um centurião, a quem este estimava muito, o centurião estimava o servo. Estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, o centurião enviou-lhe alguns dos anciãos dos judeus, pedindo-lhe que visse curar um servo. E este, chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência, ele é quem então, e aí repara como é que esse centurião chega. Aí, tendo ouvido falar de Jesus, o centurião enviou-lhe alguns dos anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar seu servo. E estes, os anciãos dos judeus, chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: ele é digno de que lhes faças isso. Ou seja, o centurião é ligado a Roma, que o expoente máximo é o próprio Augusto César, o César que está lá no comando. Então, qual é a religião desse povo todo? É fingir que adora lá o imperador, mesmo quem não. E aí os que não queriam briga arrumavam que sim. Então, esse centurião sabe assim: eu não sou judeu, eu não sou cristão, ele nem vai passar pela cabeça dele, e já tem 50 anos que eu estou aqui com essa incumbência, ou exemplo, né, com esse vínculo reencarnatório. Então, ele tem que fazer o quê? Esse centurião, pedir a cura do servo dele, tendo em vista histórico de conversas e loucuras que nós fizemos, qualquer um pode fazer quando vai numa outra cidade, numa outra localidade. Mas, repara, ele é digno. Mas aí o centurião enviou os anciãos, os judeus anciãos, porque ele próprio não era judeu, mas ele tinha uma atuação boa junto à comunidade. E aí ele tinha mandado construir uma sinagoga. Os velhinhos todos adoraram, porque não iam precisar mais se deslocar para uma outra cidade para ir à sinagoga. Eles iam tê-la em casa, tá? Nas próprias ruínas lá do feudo que eles moravam. Então,
mas por que ele faz isso? Então, esse centurião manda os anciãos do templo, seria, entre aspas, os anciãos do templo, desses que vivem lá naquela localidade e que podem interceder por ele, centurião, para dizer, a gente está vindo aqui e dizer que esse centurião, ele gosta da gente, ele não faz acepção de pessoas, ele não discrimina, ele, pelo contrário, ele é completamente inclusivo, ele não é judeu, mas ele está trabalhando junto com a gente. E aí é como se você estivesse dando um aval para Jesus. Jesus, vai ver o que você pode fazer por ele, cura ele. Ele é um dos nossos. Repara que mensagem, que abordagem, né? O Senhor pode curar ele, porque ele é um dos nossos, ele nos ajudou. Aí o que acontece? Curar o seu servo. E aí o ancião, lá, o centurião, ele gostava do servo dele, tá vendo? E Jesus, o centurião, enviou-lhe os anciãos dos judeus para poder fazer esse pedido e dizer, pode curar, ele é bom. E estes, e que já é uma grande mensagem, né? Quer dizer que não é a religião que salva ninguém, né? É você ter um procedimento que condiz com a fé que você diz que segue. E aí, ouviu falar, e estes, chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência, ele é digno de que lhe faças isso. Então é uma pessoa que vale a pena, é isso que eles estão dizendo. Ele é digno de que lhe façais isso. E estes, chegando-se a Deus, suplicavam-lhe. Suplicavam-lhe. Cadê? Me perdi. Senhor. Tá. Mas ele ama nosso povo. E ele mesmo edificou a sinagoga para nós. Jesus foi com eles. E quando já estavam a pequena distância da casa, o centurião enviou-lhe amigos para dizer-lhe, Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno de que entres na minha casa. E estes não se incomodam que entre na minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de vir a ti. Mas fala o verbo e o meu criado ficará são. Não, maravilha, fala o verbo, pois também sou homem, sujeito à autoridade, e tenho soldados a minhas ordens. E digo a este, vá lá, e ele vai. Encontro, vem cá, e ele vem. E meu servo, fazer isso, e ele faz. Isso aqui é um ensinamento maravilhoso do Cristo, que ele está mostrando como atua as coisas e se mostrando iniciado, né? Porque ele está falando para o Cristo que ele não precisa ir lá na casa dele, basta ele proferir o verbo de maneira assertiva, querendo que aquilo aconteça. Ele não precisava ir lá pessoalmente. Ouvindo isso, Jesus admirou-se. Virando-se para a multidão,
que o acompanhava, disse: eu vos afirmo que de início fazei. Ouvindo isso, Jesus admirou-se, virando-se para a multidão que o acompanhava, disse: eu vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tão grande fé. Regressando à casa, os que haviam sido enviados, encontraram o servo de perfeita saúde. Então, o centurião e sua guarda, eles demonstram muita conexão e muita evolução. Como eu já venho falando aí, de um tempo para cá, mesmo os obsessores, eles são obsessores eles têm aquisições, porque eles conseguem ver Jesus e perceber que ele é o Filho de Deus. O povo aqui na Terra, na época, não estava muito certo disso. Tá? Só vai assentar nas pessoas a fé depois que ele morrer, for crucificado, e lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e 2, ele aparecer para mostrar que a vida continuava, que era a grande mensagem que ele veio trazer. Então ele fez, principalmente para Tomé, né? Ele apresentou as chagas com o furo. Tomé viu, enfiou o dedo dele na chaga, né? Imagina, o dedo todo não asséptico, todo contaminado, imagina. Mas não deu em nada porque era uma chaga de Jesus, e é óbvio que Jesus não ia ficar contaminado. Mas esses que se apresentam ao longo do ministério de Jesus, e aí está do servo do centurião. Então repara, na hora que ele faz esse discurso aqui, pois também sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados a minhas ordens, e digo a este: vai lá, e este vai. A outro: vem cá, e este vem. E meu servo, encontra meu servo fazer isso, e ele faz. Então, esse fazer, operai, né, é uma ordem poderosa. Então ele está mostrando, fazendo um paralelo, que Jesus também pode fazer isso, só que com o verbo. E essa fala dele, que eu também sou sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: faz, e meu servo fazer isso, e ele faz. Ouvindo isso, Jesus admirava-se, porque essa noção de que Jesus não precisava ir lá na casa dele. Jesus, entendeu? Não precisa fazer, impor as mãos. Repara, a maioria das curas de Jesus para lá e ora, e olha a pessoa. Então, esse servo, ele, que é um centurião, ele inclusive chama a atenção disso, né? Eu também sou uma pessoa que tenho soldados sendo coordenados por mim, mas também recebo ordens. Porque aqui a gente vai saber que o centurião era o nível hierárquico mais baixo de comando. É claro que tinha mais baixo do que eles os soldados, mas os soldados não comandavam nada. De agrupamento, o centurião era responsável por 100 soldados. Tá? E como é que era isso dentro da maneira de se organizar lá do Império Romano? Por isso que conseguiram dominar, seu império, dominar o mundo. Esse centurião, ele fazia parte, quer ver, eu anotei aqui, dois centuriões faziam parte de manípulos. Então tinha um manípulo lá que comandava os 2 centuriões, que comandavam cada um 100 homens. E
você reunia 3 manípulos, você tinha 600 homens. Então, você ia reunir no manípulo, tem três manípulos, cada manípulo com 200 homens, 2 centuriões. 3 manípulos, que aí são 600, eram reunidos numa coorte. E 10 coortes, cada coorte tinha 600, né? E 10 coortes formavam uma legião. Então, 10 coortes, cada uma com 600, dá 6.000 soldados. E daí a gente já vai saber também que quando ele fala lá, sai desse irmão, numa exorcismo, ele fala, nós somos uma legião, um irmão não, legião. Ou seja, aquele cara que estava obsediado, ele estava obsediado por milhares de espíritos. Esses números que eu dei, o centurião, ele comanda mais ou menos 100. Vai ter baixa, alguém vai morrer, ele vai ficar com 96, 97, depois vai integrar outros soldados, ele vai para vamos dizer aí, 105, 110, tá? Agora, hoje, excepcionalmente, eu não vou proferir aqueles 4 mantas que compõem o passe, porque eu estou sem o computador, onde está esse arquivo que tem lá o texto do passe, tá? Então, eu vou fazer uma oração durante a qual os queridos amigos espirituais vão se servir para fazer o nosso passe, tá? Esses amigos espirituais, que vocês vão usar os do santo da sua preferência, seus guias e protetores espirituais, os anjos da guarda, e podem usar a falange de São Francisco de Assis, que é patrono desse culto também, inclusive da Aliança da Fraternidade. Nós vamos agradecer a Deus mais uma vez essa reunião e essa possibilidade de podermos estar reunidos em nome de Deus para sintonizar com o Altíssimo e, além de adquirir novos conhecimentos e com a possibilidade de mudarmos o nosso padrão vibratório, também vamos poder, nessa sintonia, deixar com que os amigos espirituais venham agir em nosso corpo espiritual e físico. Nós queremos agradecer a bênção da visita dos queridos amigos espirituais ligados ao ensino, aos ensinamentos, e também ligados às falanges superiores, que possibilitam com que esses amigos possam canalizar essas energias superiores até os nossos lares físicos e espirituais, sanitizando esses lares e proporcionando-lhes uma reharmonização e reenergização. Nós também queremos agradecer essa possibilidade de estarmos em contato com essas falanges superiores, de forma que elas possam também beneficiar os nossos corpos, que são os nossos templos, né? O nosso corpo emocional, o nosso corpo espiritual, o nosso corpo racional, o nosso corpo físico e o nosso corpo relativo ao duplo etérico, que é o que faz essa ligação entre as energias materializadas da crosta terrestre e as nossas energias referentes ao nosso eu individualizado, nosso eu superior, que é aquele que nós realmente somos, o nosso Cristo interno.
possamos então ter recebido essas energias. Nós queremos agora, Senhor, agradecer a possibilidade mais uma vez de estarmos todos aqui reunidos em Teu nome e podemos ter recebido essa visita que vai sanitizar as nossas mentes, os nossos corações, os nossos corpos físicos e espirituais. Queremos saudar, salve o arcanjo São Miguel, salve o arcanjo São Rafael e salve o arcanjo São Gabriel, né? Que são os detentores, os sintonizadores dessas forças superiores, essas faixas de onda que tanto nos envolvem e no caso do arcanjo Miguel, nos protege, o arcanjo da proteção. O arcanjo São Rafael é o arcanjo da cura, que é relativo ao reequilíbrio dos nossos corpos, das nossas energias, e o arcanjo São Gabriel, que é o que traz a mensagem divina até nós, o que nos aconselha, o que nos guia. Nós queremos também rogar pelo envolvimento de toda essa humanidade encarnada e desencarnada, de todos esses líderes espirituais que estão atuando no planeta, encarnados e desencarnados, que eles sejam muito bem envolvidos em estados em sabedoria, e também, Senhor, o envolvimento de todos esses líderes materiais, essas criaturas que estão em posição de comando, que são prefeitos, são governadores, são presidentes, são integrantes de organismos internacionais de abrangência mundial, cuja a manifestação interfere nas vidas das pessoas. Agora vamos fazer 30 segundos de silêncio para colocarmos as nossas intenções e demandas pessoais. Nosso Senhor Jesus Cristo, muito obrigado por mais esse culto, e queremos então pedir a permissão para encerrar o culto da noite de hoje, dizendo o lema da Aliança da Fraternidade, Paz e Fraternidade, e o lema de Francisco, Paz e Bem. Que tenhamos todos uma excelente semana, na paz e no amor do Cristo, e envoltos pelas vibrações do Altíssimo, que possamos navegar nesse éon em estados de luz, paz e sabedoria, graças a Deus.